Olá, bem-vindos ao canal Engenharia e Manutenção. O meu nome é Otávio, sou engenheiro eletricista e hoje eu vou falar sobre a importância da calibração e escala em instrumentos de medição na engenharia elétrica. Seja você estudante, técnico, eletrotécnico ou engenheiro eletricista, vocês já devem ter tido contato com alguns instrumentos de medição ao longo do seu percurso. Sejam eles multímetros digitais ou analógicos, com alicate amperímetro ou não, watímetro, megômetro, termômetro, algum deles você já deve ter tido contato. Não só isso, muito provável que você já realizou medições neles, muito provavelmente nos laboratórios. Já percebeu que ao realizar medições no mesmo componente, com instrumentos de medições diferentes, às vezes obtemos valores diferentes? Existem alguns fatores que podem ocasionar isso. Entre eles podem ser realmente o instrumento de medição que tem uma configuração interna diferente ou uma precisão diferente, mas muito provavelmente, se o valor foi um pouco mais expressivo, é questões de calibração. Instrumentos de medições novos geralmente saem de fábrica com uma calibração inicial. A duração dessa calibração inicial depende da robustez do instrumento de medição e assim como varia de fabricante para fabricante e modelo para modelo. Bem, com isso em mente, agora vamos nos aprofundar um pouco mais na importância da calibração em instrumentos de medição. Mas então, quando é que eu devo realizar a calibração desses instrumentos de medição? A resposta para essa pergunta é depende. Existem diversos fatores que podem influenciar na resposta final dessa pergunta. É comum que o fabricante do instrumento de medição insira no manual um período recomendado de realizar uma calibragem no instrumento. Porém, dependendo do uso e da aplicação, você pode precisar de um certificado de calibração um período menor do que mencionado no manual. Então, como eu já disse aqui, parece que alguns clientes exigem, e sim, alguns clientes exigem um certificado de calibração. Outro ponto que destaca a importância da calibração de instrumentos de medição é justamente aplicações em que exigem precisão. Vou colocar um exemplo fictício. Você está realizando um ensaio de resistência de contato, em que você está realizando com o seu micromímetro ali, e você obtém valores um pouco acima do permitido, e que já classificaria como anomalia. Se o seu instrumento de medição, o seu micromímetro, está descalibrado, você pode muito bem estar apresentando um valor abaixo do que deveria estar dando, ou seja, aumentando a classificação dessa anomalia nesse equipamento, ou acima. Às vezes o seu equipamento nem estaria apresentando uma anomalia de resistência de contato. Você pode tomar medidas técnicas errôneas baseado no valor que você obteve de um equipamento que não está calibrado. Situações de contorno, situações limite, são os pontos principais em situações em que você precisa de precisão. Você vai notar a importância da calibração, principalmente nesses casos, onde um pequeno valor pode alterar a tomada de decisão técnica final. Eu falei para alguns instrumentos de alta precisão, mas alguns instrumentos não é necessário essa preocupação tão grande. Vamos supor que você só trabalha com residencial, com instalações elétricas residenciais, você faz alguma medição, uma que outra, você precisa, então, de mandar esse equipamento para calibragem, para obter um certificado de calibração? Muitas vezes não. Você pode muito bem fazer a calibração, eventualmente, você mesmo, se você assumir o risco de você abrir o instrumento e buscar saber como realiza essa calibragem. Bem, eu acho que eu fiz meu ponto em questão da calibração. Agora, entrando no assunto da importância do uso de escalas corretas em instrumentos de medição na engenharia elétrica, você pode pensar que, poxa, é uma coisa muito simples, mas muita gente acaba errando. Se você utiliza escalas muito altas para medições que não é necessário, às vezes você perde precisão naquela medida. Outro problema também pode acontecer ao contrário. Às vezes você está usando uma escala muito baixa para uma medição que você precisa realizar.
seja, você tem um valor extremamente grande, mas você não precisa daquela escala toda. Agora, tem uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o limite de escala para seus instrumentos de medição? Para que seja realizada a medição com segurança e com precisão? Essa é uma pergunta complicada, eu sei. Mas é extremamente importante você entender isso. Vou dar um outro exemplo. Talvez não tão fictício, talvez mais experiência própria. Já foi realizar Já foi realizar... Bem, imagine você indo realizar um ensaio de resistência de isolamento em um transformador. E você obtém valores, você pode utilizar um instrumento de medição, um megômetro, calibrado, tudo certinho. Mas quando você começa a realizar, logo no começo você já bate a escala dele. E aí? Pô, você vai dizer assim, não, esse transformador já está ótimo. Não preciso nem fazer mais nada, porque já está na escala máxima. Porém, esse ensaio, existem alguns parâmetros que você precisa saber. E não só o valor inicial e final. Você tem que perceber também a tendência do gráfico. Para você ver se tem alguma quebra na isolação. Então, é de extrema importância que você saiba realmente o que está acontecendo ali. Durante todo o período do ensaio. Então, se eu estou utilizando um equipamento que eu não consigo ver isso, muitas vezes pode ser que eu não saiba captar todas as informações que eu preciso daquele ensaio. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Sabem me dizer quais são os limites de escala dos seus instrumentos de medição? Até onde você consegue medir com segurança e precisão? Eu sei, é uma pergunta difícil. Talvez alguns saibam bater no peito e falar, eu sei de cor. Ou você pode realmente pensar e falar, cara, realmente não sei, vou dar uma pesquisada. Vou dar um exemplo fictício, talvez nem tanto assim. Vamos supor que você está realizando um ensaio de resistência de isolamento em um transformador. E você vai lá e percebe que o seu instrumento, nos primeiros minutos, já bateu o limite ali. Rapidão. Você já pensa assim, poxa, tá ótimo a resistência desse isolamento desse transformador. A resistência de isolamento desse transformador tá impecável. E você não consegue visualizar mais do que isso. Ele travou ali no ponteiro e acabou. Bem, aí temos um problema. Você não pode dizer que a resistência de isolamento daquele transformador é, vamos supor, 50 mil mega-ohms. Você só tem conhecimento que vai até lá porque o seu instrumento só chega até ali. Se a resistência pode subir bastante e pode também apresentar quedas nessa resistência. Só que você não vai ver, porque o seu equipamento só identifica até certo ponto. E é de extremo importante você ver o comportamento dessa curva na resistência de isolamento de um transformador alto. Então, esse ensaio é impossível de ser feito com esse instrumento de medição. Eu precisaria de outro megômetro com mais capacidade. Vou dar um exemplo real, talvez que muitos de vocês já conheçam. O acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl, nos primeiros momentos, assim que ocorreu, os engenheiros nucleares que estavam presentes pegaram o instrumento de medição para identificar qual era a radiação que estava presente na sala de comando. E obtinham apenas um valor que era ruim, mas não condizia com o acidente que foi ocorrido, né? Que ocorreu de explosão de um reator. Assumiram imensamente que era basicamente um vazamento de água radioativa, mas que era controlado. Pegaram outros instrumentos de medição do mesmo tipo e identificaram o mesmo valor. A partir disso, eles tomaram várias decisões técnicas e que, poxa, para eles era impossível tecnicamente aquele reator explodir. E como eles tinham só aquele equipamento lá, eles foram tentar achar um maior. Infelizmente não estava fácil acesso. Não conseguiram e assumiram que aquele valor daquela escala era o máximo que estava naquela sala de comando. Mas o que aconteceu é que o valor que estava mostrando no medidor era o valor limite do medidor. Ou seja, ele não conseguia mostrar mais porque ele não tinha capacidade.
A escala que ele conseguiu mostrar era só até essa. Então, muitas decisões técnicas foram tomadas baseadas nesses valores. Talvez muitas vidas poderiam ter sido salvas baseadas se soubesse realmente a extensão do acidente nuclear. Então aí fica a reflexão. Às vezes a gente pode pensar que não tem tanta importância você ter medidores calibrados, uso de escala correta, mas acredite, dependendo do uso, faz toda a diferença. Bem, era isso que eu queria dizer nesse vídeo hoje. Espero que essa discussão tenha contribuído para algumas pessoas. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção.